Câmara aprova regulamentação de aplicativos como o Uber. Ex-deputado é condenado a 9 anos por homicídio. Roma quer proibir carros a diesel para diminuir poluição. OAB do Rio de Janeiro institui Observatório Jurídico da Intervenção Federal. E vamos falar também sobre como o nosso estado emocional influencia na hora de ajudar outras pessoas. Olá, tudo bem com você? Começa agora o nosso Redação Novo Tempo. Mais uma semana nós estamos juntos aqui para debater assuntos importantes, assuntos que a gente elencou aí durante a semana para juntos conversarmos. E a gente pode conversar juntos justamente por conta das redes sociais. Então você pode entrar sempre nas nossas redes, fazer o seu comentário, deixar a sua opinião, conversar junto com a gente de fato. facebook.com/ntjornalismo é o nosso Facebook. Se você não curtiu a nossa página, vá lá rapidinho, dê um like ali, você vai receber todas as informações, principalmente de bastidores do nosso departamento de jornalismo. Você encontra a gente também no Instagram pelo @ntjornalismo e o nosso site novotempo.com/jornalismo. Quero começar dando um oi aqui para a nossa querida amiga Gabriela Frontini, que está com a gente mais uma vez, né, Gabi? Já teve em outros momentos aqui no Redação? Já participei outras vezes. Obrigada pelo convite mais uma vez. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Seja bem-vinda de volta. Obrigada. Hélio, Suzane... Eu falei? A gente é muito parecido. Suzane, O pessoal sempre confunde. Hélio, como é que vocês estão? Eu tô bem. Suzane, você como está? Estou ótima. Você mudou o cabelo, Suzane? Não, só as meninas que me ajudaram a fazer um cabelo mais assim produzido, né? Gostou? Ficou bom. Ficou bom, né? Ficou. Vamos lá para os nossos destaques. Vou começar com o Hélio, como sempre. Eu até li a manchete aqui agora, né, Hélio? Um ex-deputado é condenado a 9 anos por homicídio e isso foi através de um júri popular. Foi um júri popular que ocorreu mais de 9 anos depois do acidente que causou a morte de 2 pessoas. Esse deputado, ex-deputado, era deputado pelo estado do Paraná, deputado estadual, Fernando Ribas Carli Filho, inclusive de um, apesar, né, filho porque é filho de um político muito renomado no Paraná também, já foi prefeito de Guarapuava 3 vezes, mas esse rapaz que tem 35 anos de idade, o ex-deputado, isso em 2009, ele voou com o carro dele, voou mesmo, o carro saiu 10 metros do chão e percorreu um longo trajeto e pousou em cima de um outro carro, um Honda Fit que estava ocupado por 2 rapazes. O ex-deputado estava embriagado naquele dia, estava a 173 km por hora em uma rua É muita coisa. de uma cidade. A via deve ter uma velocidade muito inferior, né? Deve ser no máximo 60 por hora, talvez 40. E ele estava a 173 quilômetros, voou com o carro, pousou em cima, matando as 2 vítimas na hora. Além disso, ele estava já com a carteira suspensa naquele momento, embora ainda estivesse dirigindo. Sabe que quando a carteira é suspensa, é o próprio motorista que tem que ir de bom grado até um local e entregar a carteira de habilitação. Sei bem. Ele nunca fez isso. E, aliás, ele tinha 130 pontos acumulados de 30 multas. 23 multas eram por excesso de velocidade, quando essa tragédia aconteceu. E o Fernando Ribas Carli Filho conseguiu, por 9 anos, adiar esse julgamento, sempre com recurso. Foram mais de 30 recursos apresentados pela defesa dele. A Justiça permite isso, a Constituição garante, né, que você possa apresentar recursos até o limite máximo, e o limite dele chegou, então o júri popular foi marcado e a sentença foi dada. 9 anos de prisão para Fernando Ribas Carli Filho por homicídio com dolo eventual. Quer dizer, ele tinha a intenção de matar. E se a Justiça considera que ele tinha a intenção de matar porque alguém que fica embriagado, pega um carro e dirige a 173 km por hora, queria matar alguém. Sem estar autorizado a dirigir, né?
queria matar alguém. Então, foi essa condenação. A defesa diz que vai recorrer, claro, porque acha que foi injusta essa condenação contra ele. O advogado disse assim, olha, não é que ele não deveria ser absolvido, a gente não queria absolvição, mas 9 anos é demais, porque ele é um réu primário, porque não tem nada, é com bons antecedentes. Ele só desconsidera o fato de que o cara já tinha 30 multas, 23 por excesso de velocidade, né? Mas são bons antecedentes no âmbito criminal. E uma coisa interessante é que ele vai recorrer em liberdade ainda. Então, ele ainda não vai para a cadeia, porque é réu primário, porque não oferece risco de fuga e porque tem endereço fixo. Mas, pelo menos, a condenação saiu 9 anos depois. O acidente, se não me engano, ocorreu bem no Dia das Mães, na madrugada para o Dia das Mães. Então, foram 2 mães acordadas na madrugada com a notícia de que já não tinham mais filhos, né? Uma delas é deputada também. Uma delas se tornou deputada, a Cristiane Yared, se tornou deputada depois do acidente para ver se tinha mais forças para lutar pela condenação. Hélio, só para entender, então, assim, por todo esse período ele ficou entrando com recursos, né, para adiar o julgamento. O julgamento aconteceu. Ele foi condenado, mas ainda vai responder aos recursos em liberdade. Vai responder em liberdade. Até quando essa história vai? Wagner, não tem como dizer, porque a justiça, primeiro que a justiça é mesmo lenta por conta de tantos processos e da morosidade, burocracia, e ele vai poder recorrer e isso está na primeira instância, então, dependendo da decisão, ele pode ir para a segunda, sabe, a coisa demora. Então, não tem um prazo para dizer quando pode ser que ele comece a cumprir pena. Talvez nem venha a ser Agora, isso que eu ia falar, pode ser que nem aconteça a prisão de fato, né? Porque às vezes uma pessoa do poder, alguma coisa assim, como você disse, recorre tantas vezes, como ele tem réu primário, todas as outras coisas, de repente nem vai para a cadeia de fato. Agora, se ele for, ele vai ficar 9 anos lá, assim, claro, depois tem aquela coisa, né? Por bom comportamento acaba saindo mais cedo. Depois de cumprir 1/6 da pena já pode migrar para outra modalidade de penalidade. Mas esse período que ele está recorrendo na casa dele, isso não está contando como pena ainda, né? Já conta como pena. Dentro da casa dele? Ele não está nem em prisão domiciliar, ele está livre para recorrer em liberdade, a diferença de estar em prisão domiciliar. Então, ele não, a pena já foi dada, agora tem um prazo para que o recurso seja apresentado, mas ele vai recorrer em liberdade. Então, ele não vai para a cadeia enquanto ele está recorrendo. É o mesmo que está acontecendo com o ex-presidente Lula. Ele está ainda recorrendo contra a decisão da segunda instância em liberdade, porque o tribunal não quis mandar que ele fosse para a prisão imediatamente, embora já pudesse ter feito isso. Não, né? ok, mas a minha pergunta é a seguinte, vamos supor que ele acabe sendo preso, mas ele vai ser preso 1 ano depois. Saiu a condenação de 9 anos, mas ele conseguiu recorrer, vai ser preso de fato 1 ano depois. Começa a valer aí, né? Começa a valer aí os 9 anos, Olha, ou agora, aí vão ser 8 anos. Agora você me pegou, eu não sei te dizer se vai ser. Teria que estudar um pouco mais do Código Penal para te responder isso aí. Também eu estou fazendo aqui o Hélio de advogado. Mas eu creio que começa a valer depois que ele for para a cadeia, porque ele só está respondendo, né, em liberdade. Mas enfim... Como respondeu por 9 anos. Advogados, nos ajudem aí. Não, mas é que por 9 anos não tinha condenação nenhuma. Verdade, ele só foi condenado agora. Exatamente. A condenação saiu só na quarta-feira. Ele ficou recorrendo, mas... O julgamento não tinha acontecido ainda. Sim. Gabi, o seu destaque é a Câmara aprova a regulamentação de aplicativos de transporte como o Uber. Sempre meio polêmico esse assunto, né? Sempre. Uber, taxistas e toda essa questão. Foi aprovado também na quarta-feira dessa semana, ou na quinta, melhor dizendo. Quarta, acho que foi para a Câmara, demorou um pouquinho para ser votado, né? Mas foi aprovado. Não do texto original, que haviam muitos outros empecilhos, muitas outras regras novas, eles conseguiram tirar, como, por exemplo, o emplacamento com a placa vermelha, como hoje tem os taxistas. Que daí ele acaba sendo regulamentado pelo DTP, que é um órgão específico de regulamentação de transporte público. Então, público, né, até as peruas escolares têm a placa vermelha. Então, quando você é um transporte remunerado de pessoas, você tem que ser submetido a esse órgão fiscalizador pela prefeitura. Isso não acabou entrando. Outras regras vieram, como, por exemplo, eles vão ter que apresentar antecedentes criminais, como hoje apresentam os taxistas. Algumas questões que vão aí melhorar a segurança dos passageiros. Inclusive, carros um pouco mais novos, né, vai ter um período de anos específico que pode
ser um carro de Uber, não vai ser aquele carro mais antigo, como a gente costuma dizer, uma lata velha, né, para transportar passageiros. Algumas outras questões que vão ajudar aí na segurança do passageiro. Porque o que eu vejo, isso a empresa Uber não tem nada a ver, mas com essa questão de carona e aplicativos, houve inclusive uma banalização disso e existem em muitas cidades, pequenas inclusive, pessoas normais que não estão ligadas a nenhum tipo de aplicativo, ficam paradas ali com o carro na rua, numa certa praça, oferecendo carona. Então, carona paga. É uma marginalização até da questão da carona, né, desses aplicativos. Porque são empresas, às vezes, sérias, que procuram oferecer, de alguma maneira, um bom transporte, mas houve essa marginalização que pessoas comuns, de qualquer lugar, sem apresentar antecedentes criminais nem nada, com carros comuns, às vezes até muito velhos, oferecendo carona ali. E isso acaba prejudicando o passageiro no sentido de segurança. Uma das regras novas é que ele vai ter que apresentar aquele seguro obrigatório que a gente paga como motorista hoje, o DPVAT. Então, mais uma segurança para a questão do passageiro. Eu acho que o texto não foi aprovado originalmente, né, com todas aquelas regras, mas algumas outras foram aprovadas e eu acho que isso já melhora bastante essa questão. Aí agora já vai direto para sanção presidencial? Presidencial. Vamos aguardar como vai ser esse desfecho, né? Mas acredito que vai ser aprovado. Agora, sim. Todas essas regras que foram colocadas e aí aprovadas pela Câmara, quem vai fiscalizar isso? Então, para o carro fazer parte do aplicativo, ele vai necessariamente ter que passar por todas essas etapas, é isso? Na verdade, caberá aos municípios e ao Distrito Federal cobrar os tributos municipais devidos. Então, alguns órgãos ali vão regulamentar essa questão de tributos. Exigência de contratação de seguros contra o acidente, que é o DPVAT, que eu mencionei, e exigência de que o motorista apresenta contribuinte individual de INSS. Então, ele vai ter que pagar o INSS ali, autônomo, não sei, né, dessa profissão de motorista, enfim. Então, esses órgãos, municípios e o Distrito Federal vão ser competentes com algumas questões, e as prefeituras com outras. Ok. Todos os nossos destaques hoje estão nessa linha do trânsito, né? A Suzane agora vai falar de Roma, que pretende proibir carros a diesel. Exatamente. Eles pretendem, a partir de 2024, já colocar essa decisão em vigor. E Roma, assim, além da preocupação que a cidade já tem em relação ao meio ambiente, eles têm ainda uma preocupação maior em relação aos monumentos históricos, né, que ficam a céu aberto. E em Roma tem muitos monumentos e a poluição realmente está deteriorando esses monumentos. E é interessante porque em Roma não tem grandes indústrias ali na região. Então, os índices de poluição é recorrente da quantidade grande que existe de carros, né? E eles querem proibir a circulação de carros movidos a diesel ali. E essa semana também a corte alemã votou, eles tomaram uma decisão assim, deram autonomia para as cidades da Alemanha decidirem se tira de circulação os carros movidos a diesel ou não, né? Então, cada cidade agora tem autonomia para tomar essa decisão, mesmo que não tenha uma lei nacional sobre isso. Só que isso foi na terça-feira. Quando foi na quarta, a Reuters divulgou uma informação de que o governo começava a se mobilizar assim, para ver, de repente, uma alternativa para acabar com a poluição que não necessariamente fosse proibir a circulação desses veículos, porque eles calculam que existam 15 milhões de veículos movidos a diesel na Alemanha. E a Alemanha tem um agravante ainda, porque uma das grandes montadoras está lá, que é a Volkswagen, né? Então, isso pesa muito. Imagina, uma grande indústria, pessoas poderosíssimas, com dinheiro, a pressão que não é em cima do governo, porque não se sabe ainda se os moradores teriam que parar né, realmente não poderiam circular com seus carros. Isso desvalorizaria muito esse tipo de automóvel, ou se haveria um recall, né, o que pode ser complicado para a indústria de carros. E essa pressão em cima da Alemanha, ela é hoje mais assim destacada, primeiro porque os índices de poluição na Alemanha são muito grandes, eles chegam a registrar uma média bem acima da máxima permitida, e depois de toda a história de fraude, inadmissível, a coisa mais absurda na história automobilística da Volkswagen em relação a um carro. Isso aconteceu há um tempo atrás, eu não sei se vocês se lembram de falar isso, só acho que agora em 2015 que o caso veio à tona.
da grande fraude de um carro que eles fizeram com o discurso de que era diesel limpo. Então, a galera ficou super contente de ter um carro que era ecologicamente correto, um carro legal de dirigir, só que, na verdade, eles descobriram depois, a história é bem longa, que tinha um dispositivo que adulterava os resultados. Então, assim, no laboratório com o carro parado, realmente, diesel limpo. Quando colocava na rua, mudava o índice de poluição. Era alto, chegava a ser 40 vezes mais do que o permitido, entendeu? E foi, assim, uma destruição total, né? Porque, veja bem, o tanto de poluentes que não ficou no ar em decorrência disso, enfim. E eu achei interessante dar esse destaque, até como a prefeita de Roma disse no Facebook, né? Para medidas assim como essas, tem que ter coragem para tomar uma atitude assim, porque é brigar com gente muito grande, que tem muito dinheiro, que domina, e aí você tem que ter peito realmente para enfrentar a situação. E lembra que a gente discutiu recentemente aqui sobre câncer de pulmão, que várias pesquisas estão sendo feitas e mostrando que o ar tem grande influência, no caso a poluição, em relação ao câncer de pulmão, porque muitos pacientes nunca sequer fumaram na vida, né? Então eu fico até pensando, se decisões como essa realmente não serem tomadas agora, que tipo de ar, que tipo de planeta a gente vai ter no futuro, né? A gente sempre fala sobre alimentação, assim, que a gente ainda pode escolher uma alimentação mais correta, tipo, sei lá, planta uma horta, né? Ou então compra produtos orgânicos. Agora, com ar, você vai fazer o quê? Colocar um ar dentro de uma bolha e ficar dentro da bolha? Armazenar vento? Armazenar vento, estocar vento? Não tem como. Então, isso precisa ser mudado de alguma forma, né? E os governantes precisam ter esse peito para brigar com as grandes indústrias e, de alguma forma, prever o nosso futuro, ou melhor, preservar o nosso futuro, porque nem todo mundo tem um recanto feliz, né, na beira de um riacho, com muitas árvores, para poder respirar um ar puro, né? Você está falando do seu recanto? Não, só de um sonho mesmo. Tá. Só de um sonho. A gente vai para o intervalo agora. Na volta, a gente debate sobre a intervenção no Rio de Janeiro e as discussões envolvendo as estratégias militares. Não saia daí, o Redação volta já.